Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Programação 1. Eu sou o professor Flávio e hoje a gente vai focar num tópico bastante interessante, bastante importante quando se trabalha com programação utilizando a linguagem Java, bem como com todas as outras qualquer tipo de linguagem, né? Mas obviamente a gente vai focar agora na relacionada com a linguagem Java, que são os tipos primitivos e as variáveis. Legal, pessoal? Vamos em frente que tem bastante coisa legal para ser discutido. Primeira coisa, pessoal, o que é o conceito de um tipo primitivo? O que é esse tal desse tipo de dado tipo primitivo, né? Basicamente, pessoal, a gente pode considerar um tipo primitivo como aquele tipo de dado que ele possui características físicas e lógicas muito bem definidas. Tá, Flávio, mas o que isso quer dizer? Na vida real, o que isso vai me ajudar? O que isso vai me trazer de informação a mais para entender esse tal desse tipo primitivo? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, pessoal, o que é uma característica física de um dado? Por exemplo, eu saber o tamanho que ele ocupa em memória. Então, quando eu falo de característica física de um tipo primitivo, é porque eu sempre sei o espaço de memória que aquele tipo de dado vai ocupar. Legal? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ainda na premissa da característica física. Eu sei o range de opções que podem compor como valor aquele tipo de dados. Por exemplo, vamos relembrar lá da álgebra de Boole, né, que usa a ideia da lógica e tudo mais. Basicamente, quando eu tenho uma variável booleana, eu tenho dois valores permitidos, verdadeiro ou falso. Tá? Então eu sei o range de possibilidades que teria para aquela variável, para aquele tipo de dado. Certo? Então essas são características físicas, que são importantíssimas, né, estarem bem definidas para se ter um tipo primitivo. Segundo ponto, característica lógica, que é o quê? É a própria natureza do dado. Eu falei para vocês agora da ideia do tipo booleano, né? E o tipo booleano, ele já me mostra o conceito que tem por trás, né? A lógica que está por trás. E isso daí é extremamente importante para a gente entender as regras baseadas no mundo real. Então, por exemplo, no contexto da álgebra de Boole, pode ser verdadeiro ou falso. Por isso que são esses os valores que fazem parte do range daquele tipo de variável primitivo. Legal? Vamos avançar um pouquinho mais no conteúdo, vai ficar um pouquinho mais claro, né, para a gente entender o que é de fato esse tipo primitivo. Primeiro tipo primitivo que a gente vai observar, pessoal, tipo inteiro. Tá? Quando eu falo um tipo inteiro, eu estou considerando o quê? Eu estou considerando números, tá? Que não permitem vírgula, ou seja, não são fracionários, né? Que podem ser positivos ou negativos. Então, esses são números inteiros. E essa é a característica lógica. Tá? Vamos ver agora a característica física. E a característica física ela vai me remeter exatamente a qual tipo que eu vou utilizar. Então, vamos lá. Primeiro tipo, pessoal, que a gente vai considerar aqui é o tipo byte. Deixa só, se vocês me permitem, pessoal, acionar aqui a minha caneta. Legal? Então, o primeiro tipo que a gente vai tratar é o tipo byte. Quando eu falo no tipo byte, ele me diz o seguinte, olha, o byte, naturalmente, ele tem 1 byte, ou seja, 8 bits. E daí vocês vão dizer assim, tá, Flávio, mas na vida real, o que isso interessa? Né? O que quer dizer isso? Né? Porque tu falar que, por exemplo, eu vou estar utilizando uma variável do tipo byte, né? O que isso vai remeter na prática? Pessoal, quando eu utilizo uma variável do tipo byte, quer dizer que a partir do momento que eu declarei e eu iniciei aquela variável, ele acaba de consumir 1 byte de memória. Tá? Então ele já está pré-alocado 1 byte em memória para aquela variável, independente do valor. Tá? Por isso que o tamanho é fixo. Tá, Flávio, mas na vida real, o que quer dizer esse... E daí é um parênteses, tá, pessoal? Esse 8 bits em relação a 1 byte. Vamos lá. A gente sabe, então, né, que essa é a equivalência. Né? Cada byte possui 8 bits. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que eu posso ter 8 zeros ou 1 ou seja, eu tenho a possibilidade de ter 8 zeros ou 1s para representar aquele valor. Certo? Então, por exemplo, isso aqui é um byte, que eu poderia ter
aqui isso é binário, aliás, né? Eu poderia ter aqui 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, né, por exemplo. E isso quer dizer o quê? Isso remete a um valor. O valor máximo que eu posso representar utilizando 8 bits, ou seja, 8 zeros ou 1s utilizando binário, é esse range aqui. Ou seja, vai de 128 até 127. Por isso, pessoal, que é físico. Não adianta a gente querer representar algo que tenha o valor de 129, que não vai existir, porque fisicamente, utilizando 8 bits, ou seja, 8 zeros ou 1s, o máximo que eu posso representar é esse valor aqui, né? Por isso que é totalmente físico, certo, pessoal? Então aí a gente começa a entender aquela ideia das características, né, dos tipos de dado. Então, legal. Aqui a gente já entendeu, né, a ideia da característica física, que ela me remete tanto ao tamanho que você gasta de memória, quanto à representação no range. Legal. Quando eu falo de um short, pessoal, que também é um tipo inteiro, ele está lidando com o quê? 2 bytes, ou seja, 16 bits. O valor representado máximo ele pode ser representado, né, entre esses 16 zeros ou 1s, né, do binário desse array aqui de solução. Então ele gera um range desse valor aqui até este valor aqui, né? Esse é o range de possibilidades que eu tenho com esse tipo primitivo. O int, que é o mais comum a gente utilizar quando trabalha com inteiro, né? Ele é 32 bits, ou seja, 4 bytes, e isso quer dizer que eu posso ter o quê? Eu posso ter 32 zeros ou 1s para representar o valor. Ou seja, o range de possibilidades que eu tenho no valor inteiro é esse aqui. Tá, Flávio, se eu quisesse ter aqui, em vez de ser 7, 8, não teria como, porque estaria estourando, né, o espaço físico do inteiro, certo? E o long, então, ele é a representação 64 bits, ou seja, 8 bytes. Tá? Então, se eu fui lá e eu já declarei e iniciei uma variável do tipo long, ele já preencheu 8 bytes da minha memória. Legal, pessoal? Vamos em frente. Outro tipo agora que a gente tem, ponto flutuante. O ponto flutuante, pessoal, ele tem duas possibilidades, o float ou o double. Tá? O float ele trabalha com o conceito de quase como uma notação científica. Tá? Então ele trabalha com valores que são fracionários, só que ele trabalha utilizando notação científica, baseado nessa especificação da I3E. Né? Então é assim que ele vai representar esse valor utilizando 32 bits, certo? Ou seja, 4 bytes. No caso do double, pessoal, eu sempre vou usar o double quando eu quiser melhor precisão no valor, utilizando vírgula. Então esse cara aqui ele usa 64 bits, ou seja, 8 bytes, né, de espaço pré-alocado. Legal? O tipo char, pessoal, o tipo char ele representa o quê? Um caractere. Então qualquer caractere que ele vai estar disponível dentro do nosso alfabeto, ele vai representar um caractere. Como é que funciona isso na prática, na vida real, pessoal? Existe o que eles chamam de tabela ASCII. A tabela ASCII é uma tabela que ela tem um valor numérico, um valor inteiro, que representa sempre um caractere. Como a gente sabe que o computador é uma grande máquina de calcular, ele interage, ele funciona muito melhor com abordagens numéricas que com abordagens usando caractere. Por isso, por baixo dos panos, cada caractere representa um valor inteiro. Tá? Então aqui quando é falado, por exemplo, o A maiúsculo, ele representa o valor 65, que é a posição daquele caractere na tabela ASCII. Beleza? Então é isso, pessoal. Quando a gente trabalhar com char, ele basicamente representa um caractere, né, que vai estar sendo utilizado. Booleano a gente já conversou. Né? Basicamente, ele gasta um único bit, porque ele é binário, né? É 0 ou 1, é verdadeiro ou falso. Então, na prática, ele é um tipo que representa essa lógica, né, da álgebra de Boolean. E os valores, obviamente, só podem ser true ou false. Legal, pessoal? Alguns pontos importantes. Reparem que todos esses tipos de dados primitivos, eles começam com
letra minúscula. Isso é extremamente importante da gente observar. Tá, Flávio, mas por que isso é importante a gente observar? Porque, por exemplo, no Java, a gente tem o double que começa com o D maiúsculo. Tá, Flávio, mas por que isso? Na prática, pessoal, o tipo primitivo ele sempre vai começar com letra minúscula. O float também tem a versão dele com letra maiúscula. Porque daí, no caso, ele não representa um tipo primitivo, ele representa uma classe. Então, eu vou ter uma instância de uma classe. A gente vai falar mais disso um pouquinho mais à frente, tá? Mas esse é um ponto bem importante. Quando eu estiver lidando com tipos primitivos, ele sempre começa com letra minúscula. Legal, povo? Vamos em frente. Outro assunto extremamente importante, pessoal, entender a diferença entre declaração e inicialização de variáveis, tá? Vamos entender um pouco melhor. Primeiro aqui é comentado, tá? E todos esses pontos que eu estou trazendo aqui nesses slides são retirados do livro, tá? Até para a gente conseguir ter uma sinergia bem legal. Aqui é comentado sobre as possibilidades de criação de nomes de variáveis, né? Então a gente sabe que as variáveis elas não podem começar com, por exemplo, um número, tá? Elas têm que começar com um caractere, né? Geralmente uma variável, uma letra, né? Pode também ser utilizado o underline, né? O sublinhado, ou cifrão no início, tá? Só que se ele começar, por exemplo, com um underline, a segunda variável ela vai ter que ser segunda letra obrigatoriamente tem que ser uma letra, tá? Não pode ser um número, tá, pessoal? Isso aqui foi uma regra de compilação que foi utilizada, uma regra léxica/sintática da própria linguagem Java para definir como pode ser nomeado os nomes de variáveis, tá? O legal aqui, pessoal, é que a gente começa a ver algumas boas práticas, né? Então, sempre nome de variável, pessoal, né? Se ela não for uma constante, sempre começa com letra minúscula. E quando eu tiver a ideia, por exemplo, de duas palavras, estado civil, por exemplo, a segunda é sempre legal que ela esteja em maiúsculo, tá? Isso é um padrão bastante utilizado, né, para utilização em questões de variáveis. Legal, pessoal? Então tá, vamos entender. Aqui eu tenho, na verdade, declarações. Ou seja, o que na vida real está dizendo? Por exemplo, o pi, tá? O pi, na vida real, o que foi feito? Quando é passado esse código, o pi ele é registrado, ou seja, o nome fica disponível lá dentro da minha máquina virtual. Ou seja, eu sei que esse nome pi, ele é um nome que ele representa um tipo float. Só que essa representação que a gente tem embaixo, pessoal, ela quer dizer o seguinte, que esse tipo ele está apontando para nulo, ou seja, não se tem um espaço de memória previamente alocado. E eu só consigo ter de fato o espaço de memória alocado se eu inicializar. Então vamos fazer um exemplo aqui paralelo, tá? Como por exemplo um inteiro. Então vamos dizer que eu fiz aqui, ó, int valor, certo? Aqui teria um ponto e vírgula aí se fosse só declarar. Na vida real até agora, o que foi feito? Esse valor, ele foi registrado, mas ele ainda não aponta para lugar nenhum. Se eu vir aqui e fizer igual a 0, a partir de agora, pessoal, eu estou inicializando essa variável, ou seja, esse cara aqui vai apontar para um espaço em memória. Que neste caso aqui o valor é 0. Certo, pessoal? Outra coisa, se em vez de 0 eu tivesse armazenado o valor 10. Será que eu estou ocupando mais espaço em memória ou menos espaço em memória? Pessoal, mais uma vez, tipo primitivo. 32 bits, isso equivale a 4 bytes. Ou seja, não interessa qual o valor que eu tenho alocado aqui dentro, né?
ele sempre vai estar ocupando 4 bytes. Legal, pessoal? Então, esse é um outro ponto bastante importante para a gente entender a diferença entre você declarar, que é basicamente dizer que aquele nome ele está disponível, ele é um nome registrado, né? Ele vai ser utilizado, mas ele está apontando para nulo, ou seja, ele não foi inicializado, de quando eu tenho a inicialização, que é tida através do quê? Através do sinal de igual, certo? Legal. Vamos um pouquinho mais à frente, pessoal. A gente sabe que o nome, então, ele não pode começar com valores numéricos, né? Então, aqui é um exemplo de tentar fazer a declaração de uma variável com um numérico na frente. Obviamente, vai dar erro, tá? Além disso, pessoal, a gente não pode usar como nome de variável todas as palavras-chave, as palavras reservadas do Java, que são logicamente as palavras que são utilizadas pela própria linguagem, como byte, short, int, long, char, boolean, double. Reparem aqui, ó, esse boolean com letra maiúscula, pessoal. Esse aqui não é o tipo primitivo, tá? Esse aqui é a classe. Com o tipo primitivo, ele seria com B minúsculo, tá? E assim por diante. Beleza, povo? Vamos um pouquinho mais à frente. Aqui, então, é detalhado aquilo que eu já havia falado para vocês, né, da ideia da declaração e do processo de inicialização. Aqui, como a gente viu, basicamente, né, nesse caso aqui, o número, né, só foi registrado. Lá embaixo, quando eu tento usar esse cara aqui, ele já não consegue aplicar, porque tipo, na prática você não inicializou ele. Como é que você quer fazer esse cara receber uma expressão, né, que ela está utilizando aqui algumas operações, se você não inicializou, né? Então aqui, se fosse para fazer esse cara funcionar, teria que fazer o quê? Primeiro inicializar, para depois fazer essa atribuição, certo? Essa é uma possibilidade. Ou ainda, pessoal, eu poderia estar fazendo o quê? Eu poderia estar fazendo isso aqui. Também funcionaria, tá, pessoal? Eu fui lá, já declaro, né, e já estou também colocando aqui qual que é o valor. Será que isso funciona mesmo? Será que não? Isso a gente vai ver mais à frente, tá, pessoal? Isso aí fica aqui como dúvida para a gente pensar se é possível ou não. Legal. Vamos falar agora de outra coisa extremamente importante, pessoal. Escopo de variável, tá? Então vamos lá. Quando eu falo em escopo de variável, pessoal, está diretamente ligado a 2 pontos em especial. Primeiro, a visibilidade daquela variável dentro do código, tá? E o ciclo de vida dela, ou seja, quanto tempo aquela variável vai estar disponível para uso, tá? Então eu peguei alguns cases, alguns casos apresentados no livro e a gente vai discutir um pouco mais de detalhes sobre eles. Legal? Então, neste caso aqui, pessoal, olhem só. Eu tenho 3 variáveis que estão funcionando como um atributo de classe, né? Que foram declaradas e não foram inicializadas, tá? Nesse caso aqui, pessoal, o escopo de vida, né, e aqui tem uma dica bem importante, né, o escopo de vida, o escopo de acesso da variável, ela é delimitada pelas chaves que a compõem. Então vamos ver o seguinte, nesse caso aqui, pessoal, reparem que elas estão a nível de classe, elas estão na própria classe, elas são atributos de classe. Ou seja, o escopo de vida delas é toda a classe. Tá? Então, se aqui dentro eu tiver mais código, eles vão estar liberados, eles vão ser acessíveis a qualquer parte do código, justamente pelo fato de elas terem sido declaradas dentro do escopo da classe. Certo? Nesse caso aqui, pessoal, eu estou falando de um escopo de método, ou seja, esse contador aqui que foi inicializado, depois foi feito alguma operação sobre ele, o que está acontecendo aqui? Nesse caso, o escopo de vida dele é somente o método. Por quê? Ele foi declarado dentro do método, ou seja, o escopo de vida dele está dentro dessas chaves. Se eu vir aqui e criar mais uma linha,
ele vai poder usar o contador. Mas aqui fora eu não posso mais utilizar o contador, que é o que é representado aqui, né? Então eu tenho um método abaixo do método passado que a gente tinha visto. O contador foi declarado dentro deste método aqui, mas o escopo de vida dele é enquanto estiver dentro do método. Se eu vir aqui e tentar acessar esse cara, ele não permite, justamente pelo fato de, né, o escopo de vida desse atributo ser o método e não a classe. Aqui então, pessoal, um outro exemplo, tá? Usando aqui um atributo, né, uma variável estática, tá? O que é legal da gente entender, pessoal? O estático, ele remete à ideia, e pessoal, pode ser um pouco complexo para a gente entender agora numa primeira, tá? Na primeira ponto. Mas assim, o estático, ele remete a um tipo de dado, na verdade não um tipo de dado, mas uma característica que, independente de quantos objetos da classe eu tiver, o espaço em memória sempre vai ser o mesmo, tá? Então, por exemplo, quando ele faz esse desconto, ele está apontando sempre para esse valor 20. Não interessa quantas classes eu for instanciar, ele vai estar sempre olhando para o mesmo valor, tá? Como eu falei para vocês, mais para frente a gente vai entender mais detalhes sobre isso, tá? Mas só para a gente já colocar no radar. Nesse caso aqui, como ele está de maneira global, né, ou seja, ele está de escopo da classe, ele vai obviamente funcionar aqui sem problema algum. Aqui tem outro ponto legal, pessoal, porque a gente viu a premissa ali das variáveis, tanto a nível de método quanto a nível de classe. Quando eu passo um parâmetro, que é esse caso aqui, tá? Então aqui ó, eu estou passando um parâmetro para esse método. O escopo desse valor que ele está passando também é o método, tá, pessoal? Esse cara ele vai poder ser usado à vontade dentro do método. Mas eu não poderia usar, por exemplo, o valor aqui embaixo, fora do método, porque ele não faz parte das variáveis que foram declaradas em escopo de classe. Legal, pessoal? Um pouquinho mais à frente agora, eu quero dar uma passadinha ainda na nossa ideia, tá? Então vamos ver se aquilo que eu falei para vocês, pessoal, realmente é verdade ou não, né? Que a gente às vezes pode duvidar do professor. E eu gosto de deixar às vezes algumas dúvidas ao longo da explicação para a gente poder aprofundar depois nessa parte aqui. Tá? Então vamos ver o seguinte. Primeira coisa. O ideal aqui, né, pessoal, seria fazer o quê? Seria a gente de fato inicializando essas variáveis, né? Será que aquele caso que eu tinha falado para vocês realmente é verdade? Eu poderia fazer esse cara fazer a partir de uma função aritmética? Opa, funcionou. Será que eu poderia fazer isso utilizando o próprio quantidade? Não consigo, pessoal. O processo de inicialização, ele sempre tem que ter um valor inicial e ele não pode depender da variável, tá? Então aquele ponto que eu comentei com vocês de que basta colocar o int aqui na frente, não é verdade, tá? E é importante a gente entender bem essa diferença. Eu posso sim ter esse cara recebendo uma operação aritmética sem problema algum, tá? Não vai dar erro. Mas por quê? Porque isso aqui sai de um valor previamente definido. No caso do quantidade, ele está no processo dele. E se eu estivesse utilizando o preço, por exemplo, será que funcionaria? Vamos ver qual que é o erro que ele está mostrando aqui. A incompatibilidade é de tipos, tá? Então, mais uma coisa importante. Ponto flutuante para inteiro não é a mesma coisa. Então, não dá para trabalhar com isso. Se esse cara fosse um inteiro, será que funcionaria? Funcionaria. Por quê? Esse cara já foi declarado. Tá, pessoal? Então, um ponto bem importante, tá? A gente pode fazer dessa forma, desde que o atributo tenha sido previamente declarado e inicializado. Perfeito, pessoal? Então, aqui só para a gente aprofundar um pouquinho mais naquilo que a gente já vem estudando no livro, tá? Sobre a questão dos escopos, né? Nessa classe aqui, a gente então tem esses elementos aqui. Deixa eu só inicializar esse cara aqui também. Então aqui eu tenho basicamente, né, no escopo da classe. Então se eu vir aqui
e pedir, por exemplo, para fazer um system out, né? Por exemplo, para mostrar o quantidade, ele me permite. Por quê? Mais uma vez, o escopo dele é toda a classe, então eu posso utilizar ele. Tá? Nesse caso aqui que a gente tinha falado do contador, se eu tentar usar aqui embaixo, como a gente viu, ele não funcionaria. Né? Agora eu poderia passar esse elemento para o parâmetro, por exemplo. Né? Aqui eu poderia ter int contador. E daí, obviamente, né, tem que ser o valor... Opa! Contador. E daí, obviamente, né, ele vai funcionar, né, sem problema algum, porque daí ele está recebendo esse cara como parâmetro. Mas esse cara, ele não corresponde a esse aqui. Ele corresponde ao que for passado como parâmetro. Beleza, pessoal? Espero que a aula tenha sido bastante proveitosa. A gente vai estar sempre aprofundando cada vez mais nesse conteúdo. Mas eu espero que tenha dado uma visão bem geral sobre a ideia dos tipos primitivos e das variáveis. Beleza, pessoal? Dito isso, desejo para vocês um excelente estudo e até a próxima aula. Grande abraço!